sinta o chamado do invisível que sempre sussurrou ao teu coração. Hoje, convido você a caminhar comigo por uma ponte milenar, que une o antigo pacto de fé do judaísmo à luz eterna que o Espiritismo revela. Antes de te contar o que você verá nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Jesus não foi apenas um homem de seu tempo. Ele foi a ponta de lança de uma missão espiritual que atravessa séculos. Ele carregou o peso de profecias, esperanças, dor e amor, e deixou uma herança que transcende credos, raças e órbitas. Mas você já parou para perguntar: quem foi realmente Jesus? Para além dos dogmas, além das interpretações humanas, o que ele representa para a alma que busca a eternidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa verdade urgente e profunda. A espiritualidade que abraça a todos, judeus, cristãos, espíritas, e revela: e você não é carne passageira. Você é alma. Você é eterno. Assista com o coração desperto. O que você vai ouvir pode ser um eco de sua própria essência. Se algo tocar, deixe brotar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda a nossa colega Vladimir, que está aqui nos visitando. Seja muito bem-vinda. Colega, porque é colega de profissão, viu? Está cheio de colega aqui, não é, Meira? Graças a Deus. É um ambiente familiar. Um abraço aos nossos queridos irmãos internautas. E a nossa gratidão a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra, que essa música nos toca bastante. Hoje eu escolhi um tema que eu acho que vai ser até uma continuação do que nós vamos falar na próxima semana, eu e João, sobre a questão 700 a 935 do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo assim, tendo uma certa preocupação de não impor, mas impor alguns pontos básicos da doutrina espírita com relação ao que outras religiões, outras pessoas, às vezes pensam ou deduzem sobre a doutrina espírita. Porque existe muita gente que não conhece a religião do outro, aceita conceitos preconceituosos de ouvir dizer e vai passando adiante coisas que danificam e prejudicam muito. Por isso que eu tenho sempre trabalhado nos meus 44 anos, não é de idade não, é de espiritismo, 44 anos de espiritismo, eu me bato muito com essa questão da universalidade de Deus perante os seres humanos, perante as religiões, perante as pessoas e até com aqueles que não possuem uma religião. Porque não é a religião, nem o hábito que faz o monge. É um ditado popular. Não sei, o som tem hora que baixa, tem hora que alto, que sobe. É assim mesmo, Cleiton? Vocês é que sabem, eu sou só o instrumento aqui do... E eu hoje peguei um tema: Jesus, o judaísmo e o espiritismo. Coincidentemente, na terça-feira passada, fizeram uma pergunta a mim e ao Elahá, que estavam falando de Moisés, a Kardec, sobre a abominação das consultas aos mortos. Olha o termo, que eu não sei onde foi tirado, porque na Bíblia não tem essa palavra, nem tem condenação à comunicabilidade com os mortos, porque só o que tem na Bíblia é comunicabilidade com os mortos. Só não vê quem não quer ver ou enxergar, ou às vezes o preconceito, a visão, que nós respeitamos, mas a gente não pode respeitar conceitos que não têm base sólida, nem científica, nem mesmo teológica. Eu estou com uma obra aqui que foi, para mim,
é a obra mais bela da codificação. Todas são boas. Mas por que eu chamo a obra mais bela? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi a ponte luminosa entre a minha ex-religião católica e a atual doutrina espírita, que eu milito nela. Que eu tinha um preconceito muito grande com relação à doutrina. Eu já fui muito pequeno nesse ponto. E parece que Jesus escolheu assim a dedo, porque tudo é projeto dele. Ele escolheu a dedo a forma como me trazer para a doutrina. Não que eu merecesse, porque foi por muita dor. Mas foi mais para me ensinar que nem sempre o achismo é o melhor caminho. Não é o que eu acho que é mais importante. Mais importante é o que eu busco, verificando as bases, as raízes sólidas do que eu estou buscando. Então, essa obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na sua feliz interpretação dos fatos, ele, depois de apresentar a obra, o primeiro capítulo, me parece, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma resposta a essas pessoas por onde a gente passa, que pergunta assim: o Espiritismo é cristão? Já ouviram isso? Algumas pessoas perguntando. Ou então afirmando: o Espiritismo não é cristão. Já afirma na lata, sem nenhuma cerimônia, direto, ao vivo e a cores. Ou que é coisa do demônio. Como coitado do demônio. O Apocalipse disse que... Eu tinha um amigo que era frade, e ele diz umas coisas interessantes. No Apocalipse está dizendo que no final dos tempos, Satanás vai ficar no inferno sozinho, batendo lata, porque não tem ninguém para ficar com ele mais. Então, essa criação mal feita e mal inventada, não vou chamar mal criada, que é um termo muito... que a gente escuta muito na infância da gente, ou menino mal criado, né? A gente escuta tanto isso. Mas é um conceito errôneo que a maioria das pessoas fazem. Como se Deus, na sua infinita bondade, pudesse colocar alguém num lugar terrivelmente castigador eternamente. Não tem como a gente pensar que Deus faça isso com o filho dele. Eu não faria com o meu. Eu acho que ninguém aqui faria isso com seu filho. Então, Kardec, como uma resposta a quem pergunta se o Espiritismo é cristão, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Ele começa com uma frase do Evangelho de Mateus, capítulo 17, capítulo 5, desculpe, o versículo aqui é 17, onde Jesus diz: eu não vim destruir a Torá, nem os profetas, não vim destruir a lei, nem os profetas. Kardec começa o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo falando: não vim destruir a lei. E esse capítulo, ele, com a felicidade que ele sempre teve de ser um grande educador e um grande didático, que Kardec era, ele fala de Moisés, fala de Jesus e fala do Espiritismo, numa sequência lógica e natural. Ele diz aqui, ó: a lei, eu não concordo muito com essa palavra, porque lei é algo que limita, proíbe, regula. Lei não é isso? Tem algum jurista aqui, advogado? Tem? A lei é algo que proíbe, regulamenta, põe no eixo. E não é essa a mensagem de Jesus. A Torá, que todo mundo traduz, o grego traduzido por lei, ela significa revelação divina. Ora, a revelação divina não proíbe, não regulamenta, pelo contrário, a revelação divina liberta, porque é luz. A palavra Torá em hebraico significa a última letra do alfabeto, Tav, a luz no meio e uma letrinha que dá o feminino, que é o A, Torá, em hebraico. Então, Torá, a expressão em hebraico, é uma palavra formada essencialmente por luz. E lembre-se que Jesus
declara em João, não é João Paulo que eu estou vendo ali, é João, o evangelista, no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa curiosa. Jesus está na Torá, ele não poderia destruir a Torá. Não penseis que eu vim destruir a Torá, nem os profetas. Eu vim dar cumprimento. Eu vim explicar como se vive em essência, em amor. Porque aquilo que antigamente era olho por olho, dente por dente, que é a lei de Italião, que já vem lá do Código de Hammurabi, que todo mundo só entende pelo lado material, porque as pessoas daquela época não tinham sensibilidade para cultuar o amor. Imagina o tempo de Moisés, 3.600 anos antes de Cristo, como era o homem? Era quase um animal. Ainda era muito evoluído, não só fisicamente, como espiritualmente. Então, quando Moisés traz esse princípio chamado olho por olho, dente por dente, todo mundo entendeu isso como vingança. E a gente escuta muitas pessoas ainda hoje assim, comigo é assim, bateu, levou. Não é assim? Eu não levo o desaforo para casa, mas leva a energia negativa que conseguiu na rua para perturbar ele e quem mais por perto estiver. Então, quando a Torá diz assim, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, olho, quer dizer, ele está dizendo, não é que a gente tem que se vingar, ele está dizendo que tanto vale o olho de um escravo como o olho do Senhor, seu patrão. Tanto vale o olho do pobre como o olho do rico. Porque todos são criação de Deus. Então a Torá não prega vingança, prega igualdade e respeito ao outro, que naquela época já se tinha preocupação. Infelizmente hoje, quantos mil anos depois, o homem ainda não tem muitos que não valorizam a vida. E não é a vida humana, não, é qualquer vida. Então, Kardec foi primoroso quando ele fala aqui, ó, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo está personificada no Cristo. E aí ele faz o elo belíssimo. Ó, o Espiritismo é a terceira revelação. Então ele traz Moisés com a primeira, Jesus com a segunda e a doutrina espírita com a terceira. Você que está me ouvindo que não é espírita, não há nenhum sacrilégio nisso. Kardec não está desrespeitando o que os teólogos chamam das três religiões monoteístas reveladas, que são judaísmo, cristianismo e islamismo. Que o islamismo é considerada hoje uma das religiões que tem mais adeptos, não tanto quanto o cristianismo, mas tem uma quantidade de adeptos muito grande. Então ele está dizendo que a primeira, a segunda revelação, que é o Evangelho e o judaísmo, ela se continua naturalmente com a terceira. Porque Kardec está fazendo aqui uma avaliação espiritual, não é teológica. Se você for fazer uma avaliação teológica, você tem que dizer, a primeira revelação, Moisés, a segunda, Jesus, a terceira, não revelação, mas religião monoteísta revelada, é o islamismo. Que não tá, Kardec não está desrespeitando esse conhecimento teológico. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Por quê? Porque a primeira está em Moisés, a segunda está em Jesus e a terceira está em... A terceira, vamos dizer assim, religião revelada monoteísta está em Maomé. Mas o Espiritismo não está em ninguém. O Espiritismo é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes dos céus sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte
um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Isso é magnífico. Quando a gente vai analisar de um ponto de vista que a gente se afasta um pouco, fique um pouco mais acima do projeto e veja Jesus como governador deste planeta. A gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra. Para nós espíritas, Jesus não é Deus. Quando a gente diz que Jesus não é Deus, não estamos desfazendo nem de Deus nem de Jesus. Mas Jesus nunca falou que era Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu e meu Pai somos um, mas ele está dizendo que ele é Deus. Ele faz a vontade do Pai. É como diz lá no capítulo prólogo de João, no princípio existiu o Verbo estava com Deus, que é o Verbo Criador, que é Jesus, junto com Deus, criando o nosso planeta. Agora, Jesus não é Deus. Jesus é o maior Espírito enviado a este planeta para dirigi-lo, coordená-lo. Então, o que a gente pode tirar como conclusão disso? Jesus fez um projeto para que ninguém ficasse sem a sua assistência em qualquer parte do planeta Terra, porque ele é o governador do planeta. O projeto dele é para que o ensinamento dele não deixasse de chegar ao mais distante dos recôncavos do planeta. Ele não está no Brasil, não está nos Estados Unidos, não está na América, não está na Oceania, não está no velho continente, na Ásia nem na África. Ele está em todos os lugares deste planeta. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vim para que todos tenham vidas. Eu não sei se vocês já observaram, mas Jesus fala por 7 vezes, 7 perfeição. Ele fala no Evangelho de João, no capítulo 8. Depois, que quiser ler para conferir, depois do episódio da adúltera, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz também: eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o Senhor da vinha. Jesus traz 7 revelações sobre ele. E nessa condição ele abarca a necessidade de todos nós. E o Espiritismo vem como terceira revelação, depois dos 10 mandamentos de Moisés, que Emmanuel diz na obra Caminho da Luz, que Moisés recebeu das mãos dos emissários do Cristo no Sinai. Em outras palavras, foi Jesus que enviou os 10 mandamentos no Sinai através de Moisés, que ele chama o maior código de justiça do planeta. E que se a gente tivesse cumprido, talvez Jesus não precisasse voltar ao planeta. Pode voltar? Não tivesse vontade de descer, como desceu o planeta. Ele veio porque ele mandou uma mensagem belíssima. Quais são os 10 mandamentos? Todo mundo sabe, né? Que o hebreu chama Esser de Brot, ou seja, 10 palavras. Primeira coisa que ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Monoteísmo. Então, a primeira revelação dos 10 mandamentos é monoteísmo, ratificando o que Abraão teve de encontro com Deus. Jesus vem ensinar, relembrar, ratificar aquela lei que foi mal compreendida através daquilo que ele chama de o amor incondicional. E a doutrina espírita, como terceira revelação, que aqui Kardec diz, numa sequência natural, Moisés, Jesus e o Espírito da Verdade, que é representado por essa
pleiade de espíritos que vieram com um objetivo. Veja que coisa interessante. Jesus envia os 10 mandamentos no Sinai com Moisés, vem e traz esse código moral magnífico, esse corolário de pérolas, que é o seu evangelho. E lá, quando ele termina a sua missão, que ele vai fazer a última refeição com os discípulos, que ele disse: essa será a minha última refeição com vocês. Os discípulos ficam tristes. Imagina, conviver com Jesus 3 anos, resolvendo todos os problemas da melhor forma possível, desafiando no argumento fariseus e escriba, essêncio, samaritano, quem viesse Jesus, na expressão popular, colocava no bolso, com autoridade, com conhecimento e, sobretudo, com brandura, e deixando ainda receita para nós. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É interessante essa... Eu acho as pombas tão belas, de todos os tamanhos, porque é uma infinidade, né? Desde a rolinha até o pombo correio, há uma sequência do mesmo biotipo de ave. Humildes, como o cordeiro, que era imolado no templo. Então, nós temos uma série de informações no Evangelho que nos leva ao amor, à dedicação, à renúncia, o perdão. Muito bem. Quando os discípulos veem aquela, eu diria assim, aquela água que saciava a sede deles em todos os momentos, que era Jesus, o defendia em todos os pontos, dizer: eu vou embora, caíram numa depressão, numa tristeza imensa. E quando termina o jantar, que Jesus olha para eles, vê como eles estavam sofridos. Aí ele olha para eles assim e diz: imaginem vocês, Jesus sabia que daqui a 2 horas no máximo ele estaria sendo preso e levado à casa de Caifás, porque ele estava sabendo de tudo. Que no dia seguinte ele ia ser crucificado. Tudo isso ele sabia, não era surpresa para ele. E quem estava triste eram os discípulos, que iam perdê-lo, a proteção. E ele diz assim: não se turbe os vossos corações. Crede no Pai e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar o caminho para vocês. Tomé disse: Senhor, mostra o caminho. Todo mundo já quer o endereço, o CEP, não é o roteiro ali não é do Uber, para chegar no lugar certo. Ele disse: eu sou ou estou no caminho da verdadeira vida. Quem olhar para mim, vê o meu Pai. Mas se vocês me amam realmente, guardem os meus mandamentos, que eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas vocês o reconhecerão, e Ele ficará com vocês até a consumação dos séculos. Não vos deixarei sós. Quem ia morrer a Ele? Como é que a gente estaria, pessoal? Tem um lugarzinho aí para tu me esconder quando chegar os soldados de Caifás e eu não me encontrarem? Ele diz lá, antes, eu não posso fugir daquilo, do compromisso assumido pelo meu Pai. Tende bom ânimo. Vocês terão tribulações, sofrimentos, dificuldades, mas lembrem-se, eu venci o mundo. Basta vocês quererem. Deixou toda a receita. E deixou dito que enviaria um outro Consolador, que quando ele viesse ia relembrar tudo que ele disse e ensinar coisas novas. Kardec diz assim: a doutrina espírita se enquadra muito bem nas qualidades que Jesus falou do Consolador prometido. E eu sinceramente, eu lamento que tenha tanta gente ainda que não despertou. Porque nós espíritas não fazemos proselitismo.
Nós informamos, expomos, mas não impomos. Nosso papel aqui é deixar com vocês, na mão de todos aqueles que estão ao nosso lado, inclusive na nossa, a responsabilidade de ir a Deus. Porque Jesus não prometeu carregar a cruz de ninguém. Vocês querem me seguir? Venham, traga a sua cruz e me siga. Mas venha com seus problemas que eu vou ajudar você a superar, a vencer. Mas eu não vou carregar a cruz de ninguém, não. Cada um plantou a sua, que colha, que carregue. Isso não é indiferença, é certeza de que cada um tem uma responsabilidade perante aquilo que faz. Porque se os homens pensassem um pouquinho, semeavam mais o bem do que o mal. Se soubesse, se tivesse certeza, ainda está faltando muito isso, saber que o que você plantar, você vai colher. Ninguém planta abacaxi e colhe manga. Nem planta coco e colhe goiaba. Por isso que a parábola do semeador é tão rica. 4 chances de semeadura teve o semeador. 25% de cada semente que ele jogou. Na beira do caminho, entre os espinhos, no solo de pedra e no solo perfeito ou bom. Ele apostou em 100 sementes, conseguir 1/4 dessa semente. 25% vai cair num solo que a pessoa vai mudar e vai chegar a ele. Porque ele sabe quanto o ser humano é inconstante, às vezes não usa bem o livre-arbítrio. E Kardec diz aqui que os espíritos são as vozes dos céus sobre todos os pontos da terra. O que significa que tem médium no Japão. Não adianta você dizer assim, eu sou médium, eu vou fugir daqui, eu vou morar no Japão. Chega lá, o espírito está esperando. Não adianta correr. E a doutrina espírita veio coroar essa primeira revelação de Moisés, aperfeiçoar a segunda, e como terceira revelação, aqui está escrito, o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil. Se até o Espiritismo havia dificuldade de entender as coisas, a partir do Espiritismo não existe mais. Porque o papel dos Espíritos, questão 627, é levantar o véu e tornar compreensível o que até agora era obscuro, oculto, figurado, metafórico, parabólico. Acabou. Agora não tem mais mimimi. Agora é como dizia Jesus, sim, sim, não, não. Não tem para onde correr. Porque as revelações foram feitas diretamente, porque os espíritos são os responsáveis pela terceira revelação. E Kardec diz, da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Como é que alguém pode dizer que o Espiritismo não é cristão? A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o espírito, pela sua evolução, pela sua conduta, pode ser considerado modelo e guia da humanidade. Ele não está falando em modelo e guia da religião A, B ou C. Modelo e guia de um grupo particular. Mas modelo e guia da humanidade e de quem ele é, o presidente, o governador. E o Espírito da Verdade responde com uma palavra, Jesus. É modelo e guia da humanidade. E por isso, gente, ele deixou toda a receita. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente vê os evangelhos, Jesus dizia assim, muito será cobrado de quem muito foi dado. Nós não somos intelectuais. A doutrina espírita não alimenta intelectualidade, alimenta sabedoria. Porque quanto mais sábio você é, mais simples, mais humilde, mais humano.
Tem um termo no judaísmo que chama-se tzadik, que vem de tzedek. Tzedek é justiça. Tzadik é justo. Ser justo, gente. Vocês se lembram da primeira informação que Kardec dá sobre o homem de bem? É aquele que cumpre, em sua essência, a lei de justiça, de amor e de caridade, não é? Então, justo ou tzadik é aquele que realiza a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, a doutrina espírita quer que nós procuremos ser assim. Não é ser santo, não é ser intelectual, porque tem muita gente que tem conhecimento, mas usa o seu conhecimento para praticar o mal, é ou não é? Vocês sabem o que é a pessoa, um cientista, se trancar numa sala e produzir uma bomba de nêutron que só serve para destruir? Em compensação, tem outros que se reúnem numa sala para descobrir a cura da AIDS, da Covid, criar vacinas. Esses estão aplicando o conhecimento com sabedoria. Porque o sábio é o justo, é aquele que aplica a sua sabedoria com justiça. E nós espíritas não somos intelectuais, não somos melhor do que ninguém. Agora tem um detalhe. Nós conhecemos mais. Porque os seguidores da doutrina conhecem a primeira revelação, conhecem a segunda. E vive, mais especificamente, na terceira. Então eu me pelo de medo. Faz 44 anos que eu sou espírita. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo desse conhecimento novo, que só me ensina o caminho do bem, o amor, a humildade, a paciência, a resignação. Não desrespeita a religião de ninguém. Porque se você que está me ouvindo ou me vendo aí, encontrar um espírita que desrespeita a religião do outro, a vida do outro, e condene alguém, é porque não é espírita. Pode dizer isso aí, não é espírita. O espírita aprende a viver a lei de justiça, de amor e de caridade. Quem lê a obra de Paulo Estevão, tem um capítulo lá muito especial, quando ele fala da família de Gesiel, aquele que se tornou Estevão entre os cristãos primitivos, o irmão de Abigail, falando do pai dele, que tocou fogo lá na fazenda lá dele, porque os romanos estavam tomando posse. Ele dizia, Emmanuel descreve lá, que ele dizia que a vida dele toda ele trabalhou para ser um tzadik, um justo. Eu fico impressionado quando eu vejo as psicografias de Chico Xavier. Chico Xavier nunca teve acesso a essa informação. Chico, homem. Mas ele traz informações que são fantásticas. Emmanuel é outro. Porque Emmanuel foi um senador romano, mas Emmanuel foi convidado por Jesus lá em Cafarnaum para segui-lo, quando ele foi atrás para curar sua filha, e não quis segui-lo. E hoje é um dos grandes apóstolos do cristianismo no mundo espiritual. Que Emmanuel é uma cultura. Eu acho que ele deve ter feito estágio com Humberto de Campos, com esses outros espíritos que trazem tanta coisa bonita para a gente, tantas informações particulares, fora, vamos dizer assim, da Torá, do Evangelho. Mas, quando eu começo a analisar a terceira revelação, eu me pergunto como é que alguém pode se arvorar no direito de dizer que o Espiritismo não é cristão. E ainda deixo para vocês uma observação. O que é cristianismo? Quem fundou o cristianismo? Eu sou teólogo, fui professor de cristianismo primitivo 15 anos aqui na universidade, o grupo de Ciência das Religiões. E eu digo para vocês, eu acho hoje que eu sou mais seguidor de Jesus do que cristão. Quando eu digo isso, eu estou me colocando na condição
desse cristianismo que veio depois do século IV, fundado por Constantino, com a política romana envolvida. Constantino, não foi Celestino, graças a Deus. Mas Constantino teve uma influência muito negativa na filosofia de Jesus, porque Jesus não fundou o cristianismo, não estou sendo herético. Os primeiros seguidores de Jesus chamavam seguidores do caminho, baseado em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou estou no caminho da verdade da vida, ou estou no caminho da verdadeira vida, que é a vida eterna, ou a vida espiritual, o reino dos céus, o mundo vindouro, como chamam os hebreus. O cristianismo primitivo era uma coisa linda. Pedro vendeu tudo que tinha em Cafarnaum, casa, tudo que ele tinha, e foi para Jerusalém viver no bairro entre os pobres, comprou um pavilhão com os amigos e foi servir aquelas pessoas, recebendo leprosos que eram discriminados, doentes de toda a natureza. Recebeu até o professor de Paulo, Gamaliel, segundo Emmanuel narra lá em Paulo e Estevão. Aquele povo foi realmente tocado por Jesus. Como foi Nicodemos, que largou tudo que tinha, abandonou a questão da sua visão farisaica e foi viver a serviço do Cristo. Morreu pobre, ele e a família dele. A filha dele foi vista colhendo folhas de cevada, espigas de cevada nas cocheiras dos cavalos para comer. Eu não tinha nada, e ele era rico. Nicodemos tinha naquela época, uma mina de estanho que servia para Roma. Era um homem rico. Diz que ele era irmão de Flávio José. Alguns defendem isso. Aquele grande historiador que escreveu Guerra dos Judeus e outras obras importantes da literatura judaico-cristã. Então, todos esses conhecimentos que estão na doutrina espírita, que comunga com eles, com Moisés, com Jesus, abraça, vive, explica com simplicidade e com cristalinidade, foi transformado a partir do século IV, com a política romana e o cristianismo, que foi fundado um ano depois. Jesus não estava mais aqui. O nome cristão surgiu numa gruta que tem lá em Antioquia, hoje, perto, a 50 quilômetros da Síria. Eu acho que tu fosse lá, Toninho, não, né? E ali foi que Lucas sugeriu, junto com Paulo, Barnabé, aqueles que viviam ali naquela região, que os seguidores de Jesus, que eram seguidores do caminho, passassem a se chamar de cristãos. Jesus não fundou o cristianismo. Quando eu digo, eu provo cientificamente. Está lá no livro de Atos, para quem quiser ler. Então, eles foram, porque diziam que o soldado de César chamava Cesariani, o soldado de Celsiani, e o soldado de Cristo, Cristiani, que passou a se chamar cristãos. Mas a verdadeira filosofia dos seguidores de Jesus era o amor incondicional, era a pureza, a fraternidade. Eles viviam em comunhão entre si, orando, trabalhando, ajudando o doente, o leproso, o desprezado. E aí você vai fazer, o tempo voa, mas eu vou ver se eu fecho o que eu quero. Você vai fazer vamos fazer aqui um paralelo rápido. Judaísmo, cristianismo, espiritismo. O judaísmo foi fundado através dos hebreus com o monoteísmo, creio um só Deus. Jesus veio reforçar isso. E o espiritismo, Deus, primeira questão do livro dos Espíritos, causa primária, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Isso é contrário ao monoteísmo? Isso é monoteísmo? Ou isso é reconhecimento da superioridade absoluta de Deus sobre todos nós? Então o espiritismo já não é ateísta. O espiritismo que fala, contém nos seus princípios imortalidade da alma, o judaísmo também tem.
O cristianismo também tem. Reencarnação, o judaísmo também tem. O cristianismo também tem. O espiritismo também tem. Então o espiritismo é uma sequência natural, quando Kardec chama de terceira revelação, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita prega, e Jesus diz lá em João 14, na casa do meu pai tem muitas moradas. O judaísmo é a mesma coisa. Reencarnação, sim senhor, o judeu é reencarnacionista, mais do que vocês imaginam. Tem uma obra do Isaac Luria, não sei se você já ouviu falar nesse homem. Já viu, João, falar em Isaac Luria? É o famoso Ari Kodesh, né? O leão sagrado, o leão santo. Ele tem uma obra chamada Portais, chama Sha'ari Guigulim, que é Portais da Reencarnação. Ele diz que lamenta que o judaísmo não tenha dado tanta importância que a reencarnação merece ter. Não é curioso isso? E o povo acha que só essas coisas de reencarnação é coisa lá dos espíritas. O budismo é reencarnacionista. O islamismo, no sufismo fundado por Mevilânia, lá de Cônio, onde está o templo dele lá hoje, venerado, tem os seus devis, que são os médios que circulam. Não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido. Então tem faculdade mediúnica, imortalidade da alma, lei de causa e efeito. Jesus diz em Mateus 16, 28, tudo que o homem planta, ele colhe. Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. Como é que o espiritismo não é cristão? O espiritismo tem mais judaísmo e cristianismo do que qualquer outra religião. Eu provo cientificamente pela Bíblia e pelo Evangelho, que tem muito mais. As questões de imortalidade da alma, você sabe o que é uma criança com 8 anos, ouvir vozes. Eu comecei a ouvir com 5. Jeremias, com 8 anos, menino. E a voz dizia assim, olha menino, você vai a dizer ao meu povo que se eles não se reintegrarem, eles vão sofrer. Eles têm que se voltarem para Deus. Mas Senhor, eu sou uma criança. Eu sou um menino, não posso fazer isso. Logo no começo do livro de Jeremias. Ele diz, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já lhe conhecia. E já lhe disse, dediquei e escolhi para ser profeta das nações. Isso não é num livro espírita, não. Isso é no livro do profeta Jeremias. Como é que o espiritismo está inventando coisas que não existem? Por que essa discriminação gratuita contra uma doutrina tão perfeita? E a questão 798, no livro dos Espíritos, diz assim, o espiritismo será no futuro o centro de todas as crenças. A gente já falou nisso aqui, eu e João, já uns dias atrás. Então, gente, o que falta às vezes é um pouquinho de respeito ao desconhecido, ou uma busca mais profunda. Não aceite nada que eu estou dizendo, não. Vá verificar se procede. Agora eu faço como João, no capítulo 4 da sua epístola. Não acredito no que os espíritos lhes disseram, mas vai ver se eles são de Deus. Porque eu não vejo nenhuma quebra entre primeira, segunda e terceira revelação, entre o judaísmo, cristianismo e espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O que é que Jesus diz no Sermão do Monte? Não negue aquele que te pede, não dê as costas que te pede emprestado. Isso é talmúdico. Isso é cristão, isso é espírito. É espiritismo. Então, quem não quiser acreditar, eu só faço lamentar e dizer assim, olha, você não pode dizer que não foi avisado. Porque agora, como Jesus disse, cada um será cobrado segundo foi dado. Você pode, como diz a questão 627, depois da revelação dos espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Em outras palavras, quem é espírita não pode alegar que não sabia, que foi avisado. E vai ser cobrado porque você recebeu. Lá no Evangelho, no livro do capítulo 15 do livro de Números, que é o 4º livro de Moisés, tem lá
um julgamento para aqueles que erraram inconsciente e para aqueles que erraram consciente. O que erra consciente não tem desculpa. Naquela época não tinha. Mas está lá. E a gente não pode dizer assim, não, mas ninguém me falou. Se alguém disser isso, alguém vai dizer, você lembra daquele baixinho, invocado de bigode, que falava lá no Bom Samaritano? Ele disse isso para você, você não aceitou porque não quis. Agora, o que você não pode é dizer que errou porque não sabia. Porque quando você sabe, você se torna muito responsável pelo que você sabe. Temos 10 minutos, Cleidson. Tem pergunta aqui. Tem Boa pergunta? noite. Eu estou vendo vocês assim meio impacientes, mas não tem nenhum do teu menino, não tem? Tem não, tem. Ave Maria, não bota não. A primeira pergunta é de Sidney. De quem? Sidney. Sidney. Sidney, né? Ele já esteve aqui, não já? Ele fala de São José dos Campos, São Paulo. Ele diz o seguinte: hoje eu ouvi um senhor dizer, quando Jesus estava na cruz, ele disse, a dívida está paga. E aí vem a pergunta, será que ele está nos ensinando que a morte é o pagamento das nossas dívidas aqui encarnado? Não, meu filho. Morrer é tão fácil. Ninguém pode achar que a morte é pagamento para a dívida, não. Jesus diz bem claro em Mateus 5:25, reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho com o teu adversário, para que você não seja entregue ao juiz e não tenha que reencarnar para pagar o que você deve. Porque enquanto você não saldar o último centavo, e Jesus usa uma expressão da moeda daquela época, ceitil, hoje, ou prutá, que é o centavo, hoje é o shekel, né? Mas era o centavo daquela moeda. É dívida, porque quem deve fica embaixo. E o termo original não fala de dali não sairás, não, dali não subirás, porque quem deve está embaixo. Porque a dívida física você paga com um cheque, mas a espiritual não. Você paga aonde começou o problema, e André Luiz disse, você reencarna exatamente aonde você cometeu o delito. E se Jesus falou que a dívida está paga, não foi a minha nem a tua, Sidney. É o compromisso dele com o Pai. Pai, chegou a minha hora. João 17:5. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então Jesus assistiu à criação do planeta com Deus e assumiu a responsabilidade de cuidar de marmanjos, como somos todos nós, e tentar aperfeiçoar e botar no caminho para ir ao reencontro dele. Obrigado pela pergunta. Aí temos duas de Valdira Porto. Oi, Valdira, saudade, minha irmã querida. Ela fala assim, no caso dos espíritas terem mais conhecimento, inclusive da terceira revelação, a responsabilidade não é maior? Com certeza, Valdira. Eu fico todo arrepiado quando eu vejo isso, quando eu vejo essa... às vezes eu até brinco. O judeu só conhece a Torá. Os cristãos, que não são espíritas, conhecem a Torá e conhecem o Evangelho. Mas nós espíritas conhecemos a Torá, o Evangelho e a doutrina espírita. Não podemos pretextar ignorância. E para nós só resta uma expressão: Deus tenha piedade de nós. Se a gente não fizer a receita o bolo da receita que recebemos. E a segunda pergunta dela é, o que você me diz sobre a evolução científica? E em todas as áreas materiais, a moral está acompanhando? Não, Valdira. Seria muito bom que acompanhasse. Nós estamos vivendo algo assim muito parecido com os exilados de Capela. A gente trabalha com as duas asas do avião, né? A evolução material e a evolução espiritual, que deveria caminhar, mas tem gente aí que está com a asa quebrada lá embaixo. A evolução material está excelente, está decolando, está um Boeing 727, mas a espiritual ainda vai ter que queimar muito corpo, na expressão de ter que reencarnar ainda muitas vezes, pela misericórdia de Deus, pelo menos tem chance, né? Não estou dando notícia ruim. Eu acho que eu estou incentivando nós todos a termos um pouco mais de inteligência, errar menos, porque a gente também reencarna menos. Porque agora, se você errar mais, vai precisar reencarnar mais. Porque eu nunca falei que reencarnar é bom.
Reencarnar é uma oportunidade divina. Mas se eu pudesse nunca mais voltar, eu acharia tão bom. Vai fazer imposto de renda, essas coisas assim que... IPTU, né? Tem tanta coisa aqui. E aí um documento que pede outro, renova a placa, a carteira já venceu, tem que renovar de novo. Né? Jogar isso tudo no saco e não precisar mais dessas coisas, vai ser uma bênção. Né? E porque morrer em si é fechar os olhos e deixar que Jesus corta as asas e vai-se embora. Do grupo, tem alguém? Luciano? Aquela não, aquela hoje não. Não. Celestino, boa noite de novo. Boa noite. Eu até comentei tua palestra aqui no YouTube. E aí foi o tempo inteiro me perguntando. Tem a ver com essa pergunta de Valdira, com relação ao conhecimento. E aí, uma pergunta para você. Diante de tudo que o espírita sabe, conhece, letrado na doutrina, já leu todas as obras, sabe tudo de cor e salteado, como é que você encara, e o que você recomenda ao mesmo tempo, para aquele espírita, para a gente eu não falar aqui dos outros companheiros de caminhada em outras religiões, o que você falaria para um espírita que, mesmo sabendo de tudo isso, diante das dificuldades da vida, diante dos desafios diários, ele, quando se depara, como você sempre gosta de lembrar, detalhes de trânsito, esbarrões de trânsito, quando escuta alguma coisa que não processa muito bem, ainda chegar e nutrir sentimentos de não. Comigo não. Perdoar? Não, de forma alguma. Como você enxerga, se nós estamos anos-luz ainda atrasados, mesmo com o manual que o cara, quando passou por aqui, deixou, como diz a música, como você encara ainda essa caminhada nossa de espíritas diante dessas dificuldades? A resposta é bem mais universal. Serve para os espíritas e serve para muito mais gente. Jesus diz assim: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Você tem conhecimento, mas na hora exata você falha. E depois vai dizer assim: nós fizemos milagres em teu nome. Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Jesus disse que todos nós, lá em João 5, 28 e 29, todos nós que dormimos no pó, todos os que dormem no pó despertarão. Mas ele fala também que depois desse despertar vai haver um julgamento. Quem fez o bem vai para a vida eterna. Quem fez o mal vai para um outro julgamento, um outro tribunal, para recomeçar de onde falhou. Ele não disse que está perdido, não. Agora você não pode, como o rico e Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico não conseguiu ir porque não tinha méritos para tal. Vai recomeçar, como Paulo diz em Hebreus 9, 27, depois da morte tem um julgamento, um balanço. Porque Isaías também diz, parecido com Jesus: esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. É como diz a poesia popular. Tem até uma música acho que era do trio nordestino que gravou essa música, que diz assim: o cristão com a reza na boca e o ódio no peito. Então não é cristão. E conhecer, Jesus dizia assim: conhecer e não fazer. Ele tinha uma frase sempre feita: não seja como os fariseus. Eles querem sentar na cadeira de Moisés, pregar o que você tem que fazer, dizer as diretrizes para você. Pois bem, faça o que ele manda, porque ele está certo. Agora não seja como ele, que ensina, mas não pratica. Então, mais uma vez entra
as obras. Porque no juízo final, lá em Mateus 25, 31 ao 46, ele diz que vai haver uma divisão, uma separação, e ele usa um termo muito judaico, muito conhecido: ovelha, que é o bem, o submisso, à direita, e bode, que é o símbolo do erro, de Satanás. Você vê que a figura de Satanás tem chifre, tem rabo, que vem do bode, que é aquele que representa o erro. É tanto que foi criado o bode expiatório para receber o erro, os pecados daqueles que erraram inconscientemente, como está lá no livro de Números. Mas o cristão não pode, como Jesus dizia sobre os fariseus, dizer uma coisa e fazer outra. Porque aí é hipocrisia. Essa é a questão. E não tem justificativa, porque ninguém vai lhe julgar, tenho certeza. Não sei se você se lembra do filme Nosso Lar, quando André Luiz diz: eu sou médico. Não é? Quero falar aqui com o dono. Aí o Clarence chega e diz assim: ó, entra na fila. Mas eu sou médico. Isso, a fila é aqui. Ele entrou na fila e disse: você vai acompanhar. Aí ele foi assistindo a conversa de todo mundo. Quando terminou, que chegou a vez dele, disse: diga, não tem mais nada que dizer, já aprendi tudo que eu tinha direito, com a experiência dos outros. Então a gente, além de ter o ensinamento da codificação, a gente tem a experiência dos espíritos, que para muitos é abominação, mas a gente vai tratar disso na próxima terça-feira, não quero nem aprofundar. Mas nós temos o ensinamento dos espíritos, como Abraão diz para o rico: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-no. Porque mesmo que um morto ressuscite, eles não vão acreditar. Então essa aqui eu acho que, eu diria que vigiar e orar é a melhor resposta, e procure, como Jesus diz, a caridade. Imagine sua existência muito além deste corpo. Sinta a leveza da alma liberta, sem dor, sem medo, apenas luz. Jesus, o judeu escolhido, foi muito mais do que um nome, foi a porta que Deus deixou para que todos pudessem compreender sua própria divindade. Ele nos mostrou que viver não se resume à pulsação, respiração, momentos efêmeros. Viver é evoluir como espírito. E o Espiritismo confirma isso: somos almas em jornada, aprendizes da eternidade, sempre em busca de luz, perdão, caridade e renascimento, aqui e além. Se hoje você se sente perdido, sem fé, com dúvidas ou medo da partida, saiba: a morte não é o fim. É transição. É nascimento para a luz. E Jesus, com o seu legado, abre o caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Deixe nos comentários o que ficou marcado. E se inscreva, porque juntos podemos despertar consciências. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita. Caminhe com fé, com esperança, com amor e permita que sua alma encontre a paz eterna.